Você se considera mais um cara da estatística ou o cara dos fatores subjetivos? Eu me considero mais um cara das estatísticas. Eu considero, inclusive, quando eu comecei a apostar, é, acho, eu acho que o grande erro, o meu principal erro quando eu comecei a apostar foi questão de debater muito as estratégias, o método que eu queria adotar para o meu trabalho com os outros. Porque daí eu falava sobre estatísticas. Aquele lance de tipo, você está começando a apostar, você quer estar no meio de outras pessoas que apostem também, porque para poder trocar uma ideia e tal. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. E Sim. daí vai muita gente falar: ah, cara, sua estatística não presta e tal. Como eu falei, não existe o meio certo e o meio errado dentro das apostas esportivas. Não existe trabalhar certo e errado aqui. Cada um pode ser lucrativo de uma forma diferente. E daí pô, fiquei pensando assim, poxa, mas eu faço minhas análises dessa forma, de forma estatística e tá me dando lucro. Daí eu fui conhecendo também pessoas que apostavam dessa forma, isso foi ainda mais reafirmando aquilo que eu queria fazer. Inclusive está uma pessoa aqui que eu sou muito fã dele, um cara até que é pouco conhecido nesse meio, que é o Diógenes, o criador da Line Sports Trade. Eu conheci o Diógenes ali mais ou menos no finalzinho de 2019 para início de 2020, mais ou menos, e o trabalho do Diógenes é baseado apenas em dados. E ele consegue ter uma boa assertividade com as ferramentas dele. Inclusive, eu utilizo o sistema web dele, que tem um backtest e tudo mais, traço algumas metodologias ali, algumas estratégias para poder estar validando ali. E, inclusive, me ajudou bastante a traçar algumas estratégias que eu venho utilizando também para o mercado de gols. Então aquilo foi me ajudando a reafirmar aquilo que eu já queria fazer. Então hoje eu me considero bastante aquele cara que se influencia bem mais pelas estatísticas do que por informações subjetivas. Massa. É importante falar isso porque, cara, tem gente que olha assim, olha um cara que fala só sobre estatística. Aí, beleza. Aí quando vai seguir outra pessoa, do outro lado tá outro falando só sobre fatores subjetivos, leitura de jogo e tudo mais. Então tem muita gente que fica confuso nisso. E agora, o que é que eu faço? E qual é o certo, né? O certo seria o quê? Você testar tanto um quanto o outro e ver onde você tem maior assertividade, onde você consegue encontrar lucro, né? Porque a partir daí você vai adaptar até do seu jeito. Pega um pouquinho de estatística, pega um pouquinho de fator subjetivo. Se você não tem muito tempo, se você consegue ter facilidade com os números. Até porque dentro da estatística tem interpretação, né? Não adianta Exatamente. você falar qual site que você usa para fazer estatística, para ver os números. Qual é o site? Eu hoje, até para aplicar para a criação do Master Goals, eu utilizo dois sites, que é o Academia das Apostas e o Soccer States. Que são sites gratuitos, né? Exatamente. São sites gratuitos, então às vezes não precisa nem pagar por estatísticas para poder fazer suas apostas. Tem tudo lá, mas tudo vai depender da forma como você interpreta. E aí Exato. você pega as médias de gols lá, interpreta aquilo ali e coloca dentro dos seus métodos com a leitura de jogo e consegue ter lucratividade. Exatamente. Inclusive, passar até um ponto aí pra galera que, tipo, tem muita gente que tá começando agora e aí ficar se pensando: ah, eu só vou conseguir ser lucrativo se eu comprar, se eu assinar tal ferramenta tal que é paga, tal site tal que é pago, blá blá blá. Como eu falei, sou com mãozinha fechada, então sempre procurei ali pelo gratuito, sempre tudo de graça. Então eu procurei até desenvolver estratégias que eu conseguisse buscar os dados ali nos sites gratuitos. Então, hoje minha base de análise é no Soccer States e na Academia das Apostas. Então tem muito cara que chega a pensar, não, tenho que assinar tal site lá que custa os olhos da cara e tudo mais, que só assim eu vou ser lucrativo. Não é verdade. Nada contra você pegar e tá assinando esse site. Se vai te favorecer, vai lá e assina. Mas antes de tudo, procure usar o que é gratuito. Ver o que Com você certeza. consegue encaixar dentro da tua metodologia de trabalho, o que não encaixa, e por aí vai. Não vai se jogar de vez comprando ferramenta e tal, sem ter uma noção.